Bom dia, o meu nome é Marta Oliveira, eu faço parte da direção da Associação Avicela, que é uma associação cultural, e a Avicela entrou aqui neste projeto A Hora do Conto e eu hoje vou ler este livro que é O que Vês Dessa Janela. Este é um livro que é do Museu da Luz, que é da Aldeia da Luz. Eu vou começar por ler aqui o resumo. Duas aldeias numa mesma história, duas aldeias e um nome em comum, Luz. A luz antiga desapareceu, submersa pelas águas da barragem. A luz nova acolhe os antigos e novos habitantes e um museu cheio de histórias. Dentro do museu há uma janela, uma pequena janela retangular. Se olharmos através dela, rapidamente chegamos ao lugar da aldeia antiga. Era ali onde está aquele pinheiro manso, consegues ver? Era ali onde está aquele pinheiro manso, consegues ver? O pinheiro está ali, há décadas, e tudo pôde observar. A vida da antiga luz, a chegada das máquinas, a mudança para a nova aldeia, a subida das águas. Teria de chegar o dia em que o pinheiro começaria a contar. É uma história contada pelo pinheiro manso. Podem ver aqui, não é? Antiga Aldeia da Luz, a nova Aldeia da Luz, e o museu fica na nova Aldeia da Luz. O que vês dessa janela? Isabel Minhoz Martins, Madalena Matoso. Ver aqui a janela. Um sonho que ora avança, ora recua. Os rumores já corriam há muitos anos. Ainda antes de eu ser alto como sou hoje, ainda antes de conseguir avistar o rio e mais tarde este lago que hoje mais parece um mar. As pessoas daqui sempre sonharam com água, sabias? O teu bisavô sonhava com água, o teu avô sonhava com água, o teu pai também. A ti também te acontece? Quase sempre os sonhos são coisas nubladas e distantes, mas quando se tornam reais, podem ser assustadores e inquietar-nos muito. Foi o que aconteceu aqui. Falou-se do assunto durante anos, mas a obra tanto avançou e recuou que as pessoas quase deixaram de acreditar que fosse possível. Só um dia, quando se soube que a barragem iria mesmo para a frente, veio o desassossego, o medo da mudança. O Alqueva era um medo. Nessa altura já eu tinha tamanho para ver tudo como vi. E vou dizer-te uma coisa, nessa altura até eu, que sempre estive aqui tão alto e protegido, tive medo. Durante dias inteiros andavam por aí uns homens a medir tudo. Eu ouvia-lhes as vozes ao longe e os velhotes no Largo 25 de Abril a falar de metros e de cotas, e mesmo não percebendo grande coisa de matemática, assustei-me. Comecei a sonhar com água e raízes apodrecidas e pensei que o fim estava próximo. Não é preciso estar debaixo da água para nos apodrecerem os pés e secarmos. Basta que a água esteja demasiado próxima, sabias? Se olhares à volta, vês isso muito facilmente. Mas uma tarde, mesmo à tardinha, andava por aí um rapaz com um rebanho e ouviu dizer que me salvaria. Disse-o às ovelhas que vinham com ele. Este é dos poucos que se salvam. E depois, encostando-se ao meu tronco, disse ainda, já nós veremos. Para veres como as pessoas andavam assustadas. De quem será o futuro que aí vem? As coisas estão sempre a mudar, mas a verdade é que durante muitos anos quase nada por aqui mudou. Até nos fazerem entrar nesta espécie de máquina do tempo que tudo precipitou, tudo fez acontecer. Tu já não te lembras, mas o teu bisavô não saía do pé do rio, parecia ter medo que as margens lhe fugissem dos pés. Era dono de um moinho e de um barco de madeira que andava sempre de cima para baixo e muitas vezes o vi lançar o tresmalho com aquele jeito que tinham os pescadores mais antigos. O teu bisavô dizia que se a barragem viesse, já não seria o tempo dele e continuou imperturbável a pescar os seus axigãs até ser velhinho. Um pouco antes de morrer, ainda subiu aqui com o teu avô, os dois amparando-se, porque a subida desde a aldeia sentia-se bem. O teu bisavô já tinha passado os 90 anos, mas ainda tratava da horta sozinho, era um homem e tanto. Sentaram-se nestas pedras, não sei se daí as consegues ver, e apontaram os campos ao fundo. O teu avô explicava-lhe. Ali, meu pai, ali é que vai ser a nova aldeia. E o teu bisavô, sem meias palavras, pouco querendo saber, só se for a tua. Desta já não saio eu, mas enganou-se. Quando todos se mudaram, também os mortos se mudaram.
Não poderia ser de outra maneira, já te conto como foi. A água é capaz de engolir muito passado. Ninguém queria ficar sem a aldeia, vê-la ser engolida pelas águas. Ninguém queria perder o rio, os moinhos, os montes e as oliveiras, o castelo da Lousa, onde aos domingos tanta gente ia aos piqueniques. Porque quando veio a água, não foi só a aldeia que se perdeu, sabias? Foram também os montados de Zimbro e de Sobro, os caminhos dos caçadores, os vales escarpados, essas rochas bonitas que ali havia e que encarniçavam nos dias de sol. Quando veio a água, foi um mundo que desapareceu. Por isso é natural que as pessoas confundam um pouco as coisas. Sentem quando veio a água, se foi a vida inteira, o passado todo. Mas quando a água subiu, muito do seu passado já tinha desaparecido. Isso eu sei porque assisti a tudo. Tu nunca aqui estiveste, não conheces estas vistas, já o teu pai era diferente. A força que nos faz andar para a frente. Nessa altura o teu pai já não era um rapazinho, mas quando chegava o frio vinha sempre aos pinhões, como fazia quando era pequeno. O cabrito corria atrás dele, saltando por aí acima tão depressa que fazia impressão só de olhar. O cabrito, deves saber, não era filho de uma cabra, mas um gato preto e branco que nunca largava o teu pai. No dia em que começaram as terraplanagens, o teu pai sentou-se aqui até ser quase de noite, a comer pinhões e a olhar, com o gato enroscado aos pés. Andava uma grande máquina de lado para lado, quer dizer aí mesmo, onde estás agora, e durante muito tempo não conseguiu tirar os olhos dela. Não sei que pensamentos lhe iam na cabeça, só sei que senti nele uma força tão grande, essa força que os novos têm para andar, sabes? Que achei pela primeira vez que a água podia trazer algum futuro. A vida dele estava mesmo a começar e ainda hoje me pergunto que planos seriam os seus. Hás de perguntar-lhe se ele se lembra dessa tarde. Aqui está o cabrito. O mundo inteiro veio parar à luz. Foi pouco depois que a aldeia se começou a encher de gente. Durante a semana eram os homens que vinham de longe para trabalhar na construção. Ucrânia, Moldávia, Guiné, Senegal, Brasil, Paquistão, o mundo inteiro veio parar à luz. Aos fins de semana a romaria era outra e ao largo 25 de Abril chegavam caminhonetas apinhadas de turistas desejosos de conhecer uma aldeia que em breve desapareceria do mapa. No princípio as pessoas gostaram de ser o centro de tanta atenção, mas aos poucos cansaram-se de responder sempre às mesmas perguntas. Sabes o que faziam os teus avós? Nos dias de maior movimento vinham refugiar-se cá em cima. Ali embaixo não me apanham eles, comentavam entre si. Somos peças de museu ou o quê? Eu vou confessar-te uma coisa. Há dias em que sinto exatamente o mesmo. O teu avô ainda é vivo? Casas novas, casas velhas. Eu sou árvore e dificilmente mudaria daqui com vida. Calculo que nem as pessoas têm pernas e outras vontades seja um pouco diferente. Mesmo assim, bem vi como foi complicada a história das casas, que por um lado se criam iguais às antigas e por outro não. Há coisas que deveríamos saber, que nenhum arquiteto ou engenheiro consegue transportar. Podem lá estar as paredes e o chão, mas falta o fresco da despensa, o negro da lareira, o nicho onde se pousa a talha das azeitonas ou os peixes que se apanham, num salto na sombra do quintal. Nesses meses em que se finalizavam as casas novas, andava por aqui um alvoroço. Havias de ver. As pessoas da terra, mesmo aquelas que mal sabiam ler, tornaram-se especialistas em obras e discutiam cada detalhe até à exaustão. Depois, aos fins de semana, era vê-los a caminho da aldeia nova, famílias inteiras a medir as paredes, a experimentar os armários e as torneiras novas, a certificar se tudo estava no seu lugar. Apesar das dificuldades, havia um certo entusiasmo com a mudança. Ninguém pode negar, porque as mudanças, sempre se ouvi dizer por estas bandas, também podem trazer oportunidades. Vais prometer-me que voltas para me dizer se neste caso foi verdade ou não? E agora? É que é mesmo. De repente tudo se precipitou, a aldeia nova estava pronta, as comportas da barragem seriam fechadas em breve, havia um calendário para cumprir. Os primeiros a mudar-se foram os mortos, com a trasladação do cemitério para a nova aldeia. E por isso, ao contrário do que pensava o teu bisavô, também acabou por se mudar. Mas foi melhor para todos, não achas? Depois começavam as mudanças dos vivos, e não posso dizer-te outra coisa, houve aí dias bem tristes.
ver os caminhões a partir com os móveis, as louças, as galinhas e as colheiras, as mulheres a varrer as casas pela última vez, os homens a voltar às hortas para apanhar os tomates que por lá continuavam a crescer. A tua avó, depois de varrer tudo bem varrido, como se usa aqui no Alentejo, fechou a porta e sentou-se à soleira à espera do teu avô, que nesse dia mal falava. O teu pai eu não o vi, mas parece que andava por aí a ajudar uns tios, ou então estava escondido em algum canto a namorar com a tua mãe. O tempo não para e há coisas que não podem esperar. Que idade tens tu? Um passo gigante daqui para ali. A ti pode parecer pequena a distância que nos separa, mas eu digo-te que de uma margem à outra vai um passo de gigante. Já depois da inauguração oficial da Nova Luz, depois da procissão do adeus, depois de começarem as aulas na escola nova, ainda os luzenses andavam por aqui. Alguns deixaram os animais nos quintais antigos e tinham pretexto de os vir alimentar. Outros desciam à aldeia só para beber um café ou para um último gole de água na Fonte Santa. Lembras-te de eu te dizer que os luzenses tinham as raízes bem fundas? Nessa altura é que se viu como lhes custou largar este chão, como tinham esta necessidade de voltar e voltar outra vez. O teu pai contou-te esta história dos gatos? Os gatos, como as galinhas, como os coelhos, como as pessoas, também se mudaram para a nova aldeia. E como seria de esperar, estranharam os novos quintais e muitas vezes perderam por aí, sem saber a que casa voltar. Quase sempre os donos os vieram encontrar do lado de cá, junto às antigas casas, esperando que alguém lhes abrisse a porta. Ora, fez isto muita impressão a algumas pessoas que diziam que a alma da luz tinha aqui ficado e que por isso os gatos voltavam também. Mas eu, que vejo tudo cá de cima, bem vi como eram apenas manias de gatos. O cabrito também quis passar uma noite comigo, mas logo o enxutei para longe. A vida é para andar para a frente, disse-lhe eu. O Zé já deve andar à tua procura. E ele lá foi. O que é feito do cabrito? Continua irrequieto? Aqui o cabrito, na antiga luz. E a água, como começou a subir? Foi tudo tão rápido, no outono, logo a seguir a fecharem as comportas, choveu tanto que nos parecia a todos que os céus queriam despachar este assunto de uma só vez. Um dia passava-se na estrada, no dia seguinte já lá se tinha formado uma lagoa. As máquinas desceram à velha luz, primeiro para levar as prédios mais importantes da antiga igreja, depois para derrubar as paredes das casas. Muita gente se pergunta por que não ficou a aldeia de pé, mesmo que debaixo de água. Mas se para a água não seria bom, para as pessoas também não. Já chegava toda a história que tínhamos para trás. Não precisávamos de um fantasma a perseguir-nos. Como disse ao cabrito naquela tarde, já pensámos demais no passado por estas bandas e por isso gosto tanto de ver aí hoje desse lado olhar esta história com olhos novos. Já te disseram que me és parecida com a tua avó? O que vês dessa janela? A água podia ter chegado aqui, não foi por muito, reparaste? Depois de ter engolido um rio, depois de ter feito desaparecer uma aldeia inteira e tudo o que havia neste lugar, é quase estranho que tenha sido eu a única a ficar de pé. Acreditas que nos primeiros tempos me senti isolado, quase como uma ilha? Depois fui percebendo que era preciso uma marca para onde fosse possível apontar e dizer ali, era mesmo ali. Essa marca sou eu. Mas não sou como uma dessas pedras antigas que se vêem pelos montes caladas e mortas sem nada para contar. Eu estava aqui durante muitos anos, vi tudo acontecer, conhecia as pessoas, as suas histórias, os medos que tinham e os planos que faziam para o futuro. Por isso ninguém é capaz de imaginar o silêncio dos primeiros tempos. Fazia-me falta até o ladrar dos cães. Depois fui-me habituando, mas ainda sinto saudades. Podes dizer aos teus avós que estivemos juntos? Podes dizer ao teu pai que gostava de saber o que é feito dele? Dás-me notícias do cabrito? Os mais antigos sonhavam com isto. Pensavam que tanta água mudaria o futuro. Agora vamos ver o que faremos com este lago imenso. És mulher de arregaçar as mangas? Prometes que voltas para me contar como está tudo a andar? Pronto. Então esta foi a história contada pelo Pinheiro Manso, que foi o único que sobreviveu lá na antiga Aldeia da Luz. Esta é uma história que fala um bocadinho da resiliência de um povo, não é? Que perdeu a sua aldeia antiga, foi morar para uma aldeia nova e na sua capacidade de adaptação. E se formos realmente ao Museu da Luz, olhando lá por uma janela que fica lá num determinado sítio, vê-se o tal Pinheiro Manso, que é aquilo que sobrou da antiga Aldeia da Luz, e as pessoas olham para esse pinheiro e sabem que ali era a antiga Aldeia da Luz. É um livro
que me ficou, digamos assim, na retina, porque fui visitar a nova Aldeia da Luz e tem lá um centro de interpretação, eles contam a história e efetivamente é uma história muito bonita e que se adapta um bocadinho também aos tempos que estamos a viver hoje em dia, que são tempos em que temos que ter alguma resiliência, temos que andar para a frente.